Alice Queiroz por aqui já comigo, com os detalhes do esporte catarinense, porque hoje começa mais uma rodada do catarinense, né, Alice? Bom dia. Exatamente, Márcio Falcão, bom dia para a galera que nos acompanha e a penúltima dessa primeira fase do campeonato. Inclusive, a primeira partida que abre aí a noite de hoje dos duelos é entre Joinville e Carlos Renault, o jogo dos desesperados do campeonato. O Jack busca se recuperar e com urgência para se livrar aí do rebaixamento no estadual. A Drica Evanina é quem chega com todos os detalhes da preparação da equipe do norte do estado. Bom dia, Drica. Bom dia, Alice. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E hoje, 7 horas da noite, é encarado aqui no norte de Santa Catarina como o jogo da vida ou morte para o Joinville. O Jack enfrenta o Carlos Renault na Arena, último jogo em casa nessa primeira fase, fazendo as contas, porque depois da derrota para o Santa Catarina, não basta vencer os próximos 2 jogos, hoje contra o Carlos Renault e no fim de semana contra a Chapecoense fora de casa. Ainda vai depender de outros resultados. Resultados esses que já começaram a acontecer no próprio fim de semana em que o Jack foi superado pelo Santa Catarina em Rio do Sul. O Marcílio Dias e o Concórdia também foram derrotados na rodada, o que deixou o Joinville em condições ainda matemáticas de buscar essa classificação e fugir do quadrangular da morte. Então, hoje, muita pressão para cima do Joinville, para cima do elenco do Joinville e principalmente para cima da diretoria do Jack, que já vem sofrendo muitas críticas desde o ano passado e com essa campanha de não ter conseguido vencer ainda no campeonato estadual, as críticas vêm se acentuando ainda mais, especialmente porque o Joinville está aí, correndo o risco do rebaixamento no ano do seu cinquentenário. O Joinville completa 50 anos no dia 29 de janeiro e aí a pressão é ainda maior para cima do elenco, para cima da diretoria e da comissão técnica. E falando em diretoria, na segunda-feira houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Joinville para tratar de alguns assuntos. E um assunto administrativo também segue na pauta aqui no norte do estado, que é com relação à SAF. E com relação à SAF, que já tem uma negociação com uma empresa determinada desde o ano passado, essa empresa solicitou aí um adiamento de 120 dias para apresentar esse plano, à diretoria e aos conselheiros do Joinville. Muito provavelmente, fala-se nos bastidores, que esse pedido de adiamento é justamente por conta da campanha do Joinville. Lembrando que se o Joinville cai para a Série B do Campeonato Catarinense, ele também fica sem divisão nacional no ano que vem, o que agrava ainda mais a situação financeira e administrativa do clube. Então, além da situação delicada dentro de campo, fora dele, a situação aqui no norte do estado também é muito delicada e a gente segue acompanhando essas duas vertentes do Joinville Esporte Clube e amanhã a gente traz tudo o que aconteceu em campo na Arena Joinville. Esperamos voltar aqui para falar de vitória e ainda tentar sonhar com uma classificação aí à próxima fase do estadual. Alice, volto com você. Obrigada, Drica Evanini, com as informações do Joinville. E depois temos mais uma partida marcando a noite de hoje, dessa vez entre Brusque e Santa Catarina, lá na Arena Simon, em Brusque, contra o Santa Catarina, a partir das 8 horas da noite. Segundo jogo da noite de hoje. E um pouquinho mais tarde a gente tem a terceira partida, que vai marcar aí o último confronto dessa noite. Temos duelo entre Avaí e Chapecoense, aqui na capital, na Ressacada, relembrando aí a final do Catarinense do ano passado. Heitor Machado e Edu Florão tragam as informações aí das duas equipes, começando aqui por Floripa, com o time mandante. Fala, Heitor. Fala, Alice, tudo bem? Um ótimo dia para você, aos amigos que nos acompanham no SC no ar. Quarta-feira com um grande jogo aqui no estádio da Ressacada. Quinta rodada do Campeonato Estadual, Avaí e Chapecoense. O time aqui do estádio da Ressacada chega num momento muito positivo. O Leão venceu o clássico contra o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli no último domingo. Chegou à segunda vitória seguida, 9 pontos e pode inclusive garantir matematicamente a sua classificação à próxima fase aqui no estádio da Ressacada, hoje à noite contra a equipe da Chapecoense. Para essa partida, o técnico Cauã de Almeida, que cumpriu suspensão no clássico, volta a comandar a equipe na beira do campo. E também o zagueiro Alisson, ele que foi expulso contra o Figueirense, cumpre a sua suspensão no jogo de hoje à noite. É desfalque, portanto, para essa partida contra a equipe da Chapecoense. A tendência é que o Avaí tenha uma dupla de zaga formada pelo Baldini e pelo Gabriel Simples, dois jogadores que terminaram jogando o clássico lá do estádio Orlando Scarpelli. Do outro lado, a Chapecoense. Informações com o nosso Eduardo Florão. Tudo bem, Florão? Olá, um bom dia para você.
Aqui na Chapecoense, a grande novidade é o atacante Bolassi. Chegou no fim de semana, acompanhou a vitória do Verdão sobre o Marcílio Dias e está fazendo os testes físicos e fazendo toda aquela preparação para ficar em condição de jogo. Para esse duelo de hoje contra o Avaí, o atacante congolês não foi relacionado, não estará à disposição do técnico Gilmar Dalpozo. A tendência mesmo do treinador é que ele repita o time que venceu o Marcílio Dias, que venceu também o Concórdia aí nas últimas 2 rodadas do Campeonato Catarinense. O Verdão, inclusive, projeta uma vitória contra o Avaí, até porque caso conquiste isso, vai encaminhar muito bem a classificação para a próxima fase, praticamente garante a classificação para o mata-mata, e aí teria a possibilidade de preservar alguns jogadores na última rodada do Catarinense contra o Joinville, que antecede a estreia do Verdão no Campeonato Brasileiro. A estreia é na próxima semana contra o Santos, aqui em Chapecó. Então a Chapecoense tenta dosar essa questão física e também esse desgaste dos jogadores para a principal competição do ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série A. Então o Gilmar Dalpozo não tem nenhum desfalque novo em relação ao último jogo e por isso a tendência é de repetição nessa equipe da Chapecoense. Aqui não se fala em revanche em relação à final do Campeonato Catarinense do ano passado, mas é claro que o Verdão entende que esse jogo é um dos grandes jogos do estado de Santa Catarina. Volto contigo. Obrigada, Florão e Heitor. Jogaço que vai movimentar a rodada na noite de hoje. E além do nosso catarinense, hoje a bola vai rolar na tela da NDTV Record. É mais uma semana de rodada dupla no Paulistão. Hoje, a partir das 7 da noite, o time comandado por Crespo busca reconquistar a confiança da torcida. Mas do outro lado, um tabu de 12 anos sem vitória contra o rival incomoda os lusitanos. São Paulo e Portuguesa. É um clássico nostálgico, né? E amanhã tem o clássico alvinegro, Santos e Corinthians. Essa rodada promete. Paulistão é na Record. Só jogo bom pra galera acompanhar. Amanhã a gente repercute aí esses duelos do Paulistão e também, claro, do nosso catarinense por aqui. Combinado. Obrigado, Alice. Boa quarta-feira para você e até mais. Para todos nós. Até mais, gente.